retirar tirar de, no sentido aristotélico, escolástico, mas simplesmente a partir deste ponto, direto do particular para o geral. E o que pretende exatamente chegar ao geral. Então, quando o pintor pinta um quadro, ele não está pintando apenas algo particular, mas o que daquele quadro é exatamente o geral, a unidade. É isso que ele está fazendo. Então, eu tinha proposto, pensado, né? Aí quando eu falo nessa ideia do esboço, das perspectivas, dessa ampliação do todo, que é um particular, e que eu vou no horizonte, eu vou desvelando cada vez mais, tornando esse total cada vez mais um total, entre aspas, maior, num telos. Quer dizer, cada momento ele não só desvela alguma coisa, mas oculta outra. Tá? Da mesma maneira, o Proust, quando ele está, a sua obra tem por tarefa buscar o sentido da vida, buscar o sentido do próprio romance, o sentido do tempo, o sentido de uma vida. O que é esse sentido? O que causa isso? Então, é como se, por exemplo, para dar ideia, ele escreveu a sua obra, em busca do em 15 volumes. Então, vocês vejam que é uma, por entanto, vocês vejam daí a dificuldade que a gente tem, né, para ler, para compreender, para tentar dar um sentido à própria obra do Proust, para tentar entender o que ele está fazendo, né? Porque é muita coisa, é muito texto, são aspectos, sem falar que é uma leitura que não é fácil. Evidentemente, quem está habituado a romances contemporâneos, a pequenos contos, né, realmente vai se assustar diante das frases de Proust. Às vezes uma frase, ela está escrita em 4, 5 páginas, sem parágrafos. E ele vai simplesmente entrando de um assunto ao outro, de uma ideia que lembra a outra, uma analogia. Ele introduz não só comparações, ele fala de flores, ele fala de pássaros, ele fala de rio, ele fala da sua infância, mas você não sabe se ele já está falando de alguém que está no seu quarto em Paris, ou se ele está apenas vivendo aquele momento. Como é que aquele momento vai sendo, não só aparentemente uma unidade, mas também uma multiplicidade. E o que encontrar atrás dessa multiplicidade? Quando, no Caminho de Swan, no primeiro volume é o Caminho de Swan, que é, digamos assim, a primeira parte do Em Busca do Tempo Perdido. Você tem a impressão de que ele está falando da sua infância. O primeiro momento é aquele que está procurando a sua origem e não se sabe, e ao mesmo tempo lá você tem, falando da ideia da multiplicidade, a dificuldade que tem os intérpretes de saber quem é que fala, quem faz o discurso, quem escreve, quem narra, quem conta e quem é que está dando sentido à obra. De um lado ao autor, de outro lado ao herói, de outro lado ao narrador. Então são 3 vozes que lá estão presentes. Essas 3 vozes estão, cada uma desempenha um papel, cada uma faz uma interpretação, cada uma conta e é contada. Né? Quer dizer, é alguma coisa, cada uma vai se completando
a outra, vai dando sentido à outra, vai desvelando, vai ocultando. E o que é interessante, então, no caminho de Swan, dividido em algumas partes, alguns poderiam dizer capítulos, a primeira parte é exatamente aquela, a família do Luigi saía de Paris e ia passar as férias em Combray, né? Que é uma cidadezinha provinciana, então são jantares de família, e ele criança, que é sujeito a determinados hábitos, regras, costumes, de valores bem diferentes dos nossos hoje, da criação dos nossos filhos, né? E ele tinha horários, digamos assim, para dormir. E o grande problema dele, o grande trauma dele, é não ter uma noite recebido, como era costumeiro, como era uma repetição, sempre, todas as noites, ele simplesmente, a mãe ia se despedindo dele com um beijo. Esse era um beijo, aquele momento da noite era algo que ele esperava. Era algo que muitas vezes ele tinha que dar rápido, algo ao qual ele fugia, e algo que ele queria aprender naquele momento. E tinha um personagem, que era o Swan, que vinha justamente visitar a família na hora do jantar, um pouco antes do horário dele dormir. E um dia que ele estava ansioso pelo beijo da mãe, da despedida da mãe, chega quem? Swan. E ele fica desolado, não tem como fugir àquela situação, então ele fica inventando, e ele é mandado para a cama, para o quarto. Ele então simplesmente fica inventando subterfúgios para fazer com que a criada fosse levar um recado para a mãe. Ele precisava, e ela disse assim, mas eu não posso chamar sua mãe, porque no fundo ela está ocupada com a visita. Como é que ela vai? Não poderia ferir a etiqueta? A mãe simplesmente saiu para ir ao quarto do filho. Então o que ele faz? Simplesmente ele vai convencendo a criada de que ele precisava, que ele tinha que dar uma resposta à mãe, que ele havia achado ao que ela havia pedido. Ele vai em um determinado momento, as regras de etiqueta eram muito sérias, naquele momento, a empregada dá um recado e a mãe diz, não vem. Quer dizer, ele fica à espreita, esperando o momento que Swan sai, vai embora, então ele está ouvindo no quarto dele a conversa do pai e a mãe se despedindo de Swan, até ouvir o barulho, digamos, do portão, os passos dos pais. O pai e a mãe subiam uma escada, né? Como eu lembrando em determinado momento, que ele diz, o que era Combray? Era simplesmente dois andares, entre o primeiro andar e o segundo, os vários sentidos do que era a cidade, né? Daquele lugar onde ele vivia. Então aquela ideia, quando a mãe sobe, ele está desesperado, chorando, e o pai, que era muito severo, pela primeira vez, ele simplesmente pede ou manda que a mãe vá atendê-lo, durma no quarto com ele. E ele está aos prantos, aos soluços. E esta noite, que foi traumática para ele, são dois momentos distintos na análise dos intérpretes. De um lado é o passado, mas de um lado também já é toda uma reflexão sobre o futuro, porque ele sabe que aquele momento não vai voltar nunca. Ele diz, este momento eu nunca mais o verei, nunca mais eu terei contato com ele. Então o tempo perdido é o tempo da infância, mas também é o tempo das coisas
desaparecem, que é o tempo futuro. Fazendo parênteses no Proust, para dar ideia, né, quando ele pegou o Lúcio dá muita importância ao tempo presente. E o passado é uma rememoração, né, e é preciso presentificar este passado. Eu posso voltar ao passado, ou eu posso me antecipar no futuro. Então, no Swan, ele está trabalhando essas três formas do tempo: passado, presente e futuro. Então, o narrador, o autor, está no presente. Mas o que conta para ele? Ele quer simplesmente recuperar o tempo perdido, que é o tempo da sua infância, que é o tempo das suas férias, que são os seus passeios, que são os seus contatos com Swan. Mas Swan, para ele, é alguém que representa não só um momento triste. O que lembra Swan para ele? Tristeza, a distância da mãe, a separação da mãe. Por quê? A visita de Swan é simplesmente algo que o desliga da mãe, que o distancia da mãe. Então, ele é simplesmente uma visita que ele não desejava, algo triste. Então, vocês vejam, o que está junto de tudo isso? Não é apenas algo que tem que ser entendido pela inteligência, mas pela imaginação, pelas emoções, pelos sentimentos, pelas impressões, pelas emoções. Não é algo que é vivido, sentido, experimentado. É isto que é o que ele está tentando passar e compreender. Então, recuperar o tempo perdido, para ele, naquele tempo que ele está no Swan, parece, como eu disse a vocês, ele está descrevendo uma determinada situação, mas ele vai introduzindo descrições de paisagens, de jardins, da conversa das pessoas,